Olá, sou a professora Zenaide, da PCI. Falarei um pouquinho agora sobre colocação pronominal, dos pronomes oblíquos. Quando que eu uso, o que é oblíquo? Me lembra objeto, tá? Então, eu tenho três formas de utilizar esse pronome numa oração. Ele pode ter uma posição antes do verbo, que é a próclise. Opa, sinal aqui. Ele pode vir depois do verbo, que é a ênclise, ou ele pode vir no meio do verbo, que é a mesóclise. Então agora a gente vai dar uma passadinha nas regras. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, né? Quando que uma prevalece. Então vamos lá. Próclise, então, quando vem antes, tá? Sempre que eu tiver, lembra do sempre, 99% das vezes, tá? Essas palavrinhas de sentido negativo, mesmo o jamais pode indicar tempo também, ela atrai o pronome. Então, jamais se desespere, não se atrase. É o que eu estou falando se, mas não me incomodo, tá? Então, isso não incomoda a mim, porque o que é o me? Eu, só que como função de objeto, tá? Quando eu tenho advérbios, quaisquer advérbios, de tempo, de modo, não interessa. Ó, agora, aí ó, aqui é o verbo, aqui tá o pronome, tá? Então eu não vou escrever agora negam-se. Eu tenho uma palavra atrativa que atrai o pronome, eu sempre uso próclise, tá? Conjunções, o que? Independente se ele é conjunção, integrante, se ele é pronome relativo, se ele é conjunção causal, qualquer coisa. Apareceu a palavrinha que, puxa o pronome, tá? Ah, mas eu não sei se é conjunção, não tem problema. O exercício está te cobrando colocação pronominal e não classificação do que, porque ele tem várias funções, né? Então, quando apareceu o que, o pronome oblíquo aqui, a colocação pronominal sempre vai ser antes do verbo. Que, me, que, te, que, se, que, lhe. Independe o pronome. O que interessa é que eu vou usar próclise, devido à presença do que. Pronomes relativos, então, ó, também é o que, né? Pronomes indefinidos, poucos, tudo, nada, ninguém, né? Tudo isso atrai. Lembra aquela frase, não sei se é do Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, desculpa se não é dele, mas interessa gramaticalmente. Nada se perde, tudo se transforma. Então, os pronomes indefinidos atraem o pronome oblíquo e aí eu tenho próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Não vai ser tudo transforma-se, tudo se transforma. Pronomes demonstrativos, enfim, os pronomes, quaisquer um, inclusive os pessoais, né? Ó, eu me despeço e não eu despeço-me, tá? Os pronomes atraem o pronome oblíquo. A palavra Deus, né? Deus lhe abençoe, ou abençoe, né? Desculpa, Deus o abençoe, Deus te abençoe. Então, Deus atrai. Orações iniciadas por palavras interrogativas, também, ó, pronome interrogativo, tá? São todas, eu puxo a colocação pronominal para antes do verbo, ou seja, próclise. Que Deus atrai o pronome, aqui ficou o verbo, tá? Eu lhe entregarei o material, ó. Entregarei a você. Ou a ele, né? No caso aqui, como eu estou conversando com você, o que eu faço? Ó, quem entrega, entrega algo, objeto direto, a alguém. A você, ou a ele, no caso você. Então aqui o lhe é o meu objeto indireto. Cuidado com isso também, porque muitas vezes o concurso pode grifar, pedir qual é a função sintática do lhe. Você fala, meu Deus, função sintática? Eu sei que ele é um pronome, né? Uma colocação pronominal. Ele é um pronome oblíquo, então ele funciona como objeto. O lhe é para
ele ou para ela, a alguém. Então, ele sempre vai ser para objetos indiretos. O lhe substitui objetos indiretos. O menino se mostrou irritado. Por que o C está aqui? Que palavra é atrativa? O sujeito. Né? O sujeito atrai. Eu já vi obras, né, muitas, que coloca aqui, ênclise. O menino mostrou-se, não tem problema. Mas a gramática que eu acompanho, do Sacconi, né, ela coloca que o sujeito atrai. Então, os dados lhe disseram tudo. Né? As professoras se manifestaram favoráveis. Tá? Então, o sujeito atrai o pronome também. Mesóclise. Mesóclise é fácil porque ela vai estar no meio. Ela só é usada com o verbo no futuro do presente. Cadê aqui, ó? Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. É o darei ou daria, farei ou faria, realizarei ou realizaria, né? Então, o que ele faz, pessoal? Ó, presta atenção. Se eu apagar aqui, o que ficou? Realizará, verbo no futuro do presente. Se eu apagar aqui, o que ficou? Darei, verbo no futuro do presente. Vamos pôr um no futuro do pretérito. Dar-te-ia. Aí se eu apago o T, daria. Né? Futuro do pretérito também. Aí o que interessa você saber? Por que ele está no meio? Porque o verbo se encontra ou neste tempo verbal, futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Então, a regra da mesóclise, quando você tiver na oração um verbo que está no futuro do presente ou no futuro do pretérito e há necessidade do objeto, né, que é a colocação pronominal, ela vai no meio do verbo. Tá? Então, vai ficar realizar-se-á, far-se-á, dar-se-á. Não tem problema o verbo aí. Mas, se houver algo que justifique a próclise prevalece. Como assim? Realizar-se-á na próxima semana um grande evento. Aí o que aconteceu aqui, ó? Olha o mas. Na próxima semana é um adjunto adverbial. Ele me dá uma noção de tempo. Então, ele atrai. Nossa, mas realizará não está no futuro do presente? Tá. Não é mesóclise? Sim. Mas eu tenho algo aqui que justifica a próclise. Então, a próclise prevalece. Tá? Podia ser qualquer outra coisa, por exemplo. Na próxima semana, um grande evento. Um grande evento se realizará. O sujeito atrai o pronome. Então, é próclise. Esquece a mesóclise. A mesóclise tem que tomar muito cuidado. Ela é muito formal, pode ter em convite, por exemplo, mas realizar-se-á no dia 20, às tal hora, tal coisa. Legal, realizar-se-á. Pode usar. Mas se você colocar algo antes, no dia tal, a tal hora, um grande evento se realizará. Aí você esquece a mesóclise. Aqui, dar-te-ei um conselho. Darei um conselho, objeto direto, a ti, objeto indireto. Tá? Se tiver algum pronome pessoal, ele atrai. Esquece a mesóclise, vira ênclise. Opa! Que ênclise? Próclise. Tá? Porque vem antes do verbo. Beleza? Ênclise. A ênclise vem no final do verbo e não da oração, né? Então, próclise é antes do verbo, mesóclise no meio e end no final, né? Então, quando que eu uso no final? Geralmente, depois de vírgula, é muito marcante. Obras literárias não costumam seguir, mas lembro que elas têm essas licenças poéticas, tem outras coisas. Eu estou pensando, se o seu concurso tem redação, as questões do seu concurso, as questões seguem a regra gramatical e não literária. Então, pela regra gramatical, quando eu tenho vírgula, eu uso ênclise. Ou seja, o pronome oblíquo vai para depois do verbo.
ênclise, tá? Ó, ele vem pra cá. Mudou-me hoje mesmo, mudou a mim, mudou eu. Mudou-me. Aqui, ó, vai trabalhar com a acentuação também. Eu tenho aqui, ó, o que é machucar ela? Eu não vou falar machucar ela, machucá-la. Então, aí eu venho aqui, ó, eu esqueço lá e vejo essa sílaba. É uma oxítona terminada em A, forte, então ela tem acento. Coloco o acento, tracinho, hífen, lá. Machuquei ela, machucar ela. Esse é o pronome oblíquo. Tá depois do verbo ênclise. E como poderia ser a machucar? Eu tenho medo de a machucar. Eu não a machucarei. Eu não a machucarei. Aí não é mais lá. É a. O lá é para depois do verbo. É na ênclise. Levanto-me às 6 horas, vou-me embora no início de oração. Então, quando eu vou escrever, começar a escrever, aí lá no seu exercício tem. Me levanto, pode descartar. Vai para outra. Ser suspeita, pode tirar. Não tem pronome oblíquo no começo da oração, tá? Então, levanto-me, vou-me, disseram-me, e assim vai. Ênclise. Quando houver pausa antes do verbo, geralmente, né, a presença da vírgula, usa a ênclise, tá? Também ela vai para depois, lá longe da vírgula. O o e o a. O o e o a são para pronomes e verbos que indicam que são transitivos diretos. Porque, ó, chamei ele, deixei ela, né? O lo e o lá, e as suas flexões, né, los e las, é para quando eu tenho verbos terminados em R, S ou Z, e aí na hora de encontrar, encontrar lá, fazer, fazer lá. Então, fiz, filo, bem diferente esse, né, ó, filo porque quilo, mas tá certo, a maneira é certa, não é fio, encontrei a, encontrei. Bom, encontrei-a até dá porque não é tônica. Agora, encontrá-lo, amá-lo, deixá-lo. Né? Então, quando eu tenho aqui, ó, uma oxítona, aí eu transformo em o. Agora, aquele eu encontrei-o, eu tenho uma oxítona, mas não é acentuada. Então, aí não é lo. Tá? Essa daqui também está correta. Quando termina em M os verbos, aí eu dou a dica do M e N. Quando o verbo termina em M, o próximo é o N, tá? E quando ele tá com o ditongo nasal, né? Que a gente fala pelo nariz, né? Então aí também eu coloco o N, não é põe lá, põe na, depõe no, tá? Também não é tão complicadinho. O que mais cai é esse. É mais visto em concursos. Agora aqui. Por que esse daqui tem acento? Né? Atribuí-lo, porque eu tive uma vogal, no caso a regra do hiato, por isso que ela é acentuada, e o lo, porque a última sílaba ficou tônica, então eu tenho um verbo do atribuir, que termina em R, e aí eu uso não o, atribuí-o, atribuí-lo. Aqui a mesma coisa, ó, ficou a mais forte, a regra de acentuação é do hiato, mas eu uso o lo porque a sílaba final está acentuada, foi a mais forte. Por que encontram no? Porque o verbo termina em M, então depois vem um N. Levam no, levem na daqui, vamos pensar numa ordem, né? Levem na daqui, tirem na. Por que aqui está o lá? Porque é o pegar, tem acento. Por que tem acento? Porque é uma oxítona terminada em A. Pode ser peguei-a? Peguei-a pode. Aí não é peguei lá. Por quê? Porque aqui não tem acento, não é tônica, igual o encontrei lá na anterior. Abrace-me. Por que não é abracelou, né? Porque aqui não é tônico. Abrace-me. A sílaba tônica é essa, paroxítona. Tá? E abrace eu. Abrace-me.
Aqui algumas diquinhas só, que eu já falei, mas agora fica registrado para você, né? Pró, lembra pré, pré é antes do verbo. Ênclise lembra o som, né, em inglês, de final, então é depois do verbo. E o meio, a única que tem meio é mesóclise, só usa no futuro do presente e no futuro do pretérito, desde que não haja nada que justifique uma próclise. E o pronome oblíquo, OB, de oblíquo, é a mesma coisa que objeto, tá? Aí você não esquece. Então, de colocação pronominal, é isso. Quanto mais exercício você fizer, igual crase e qualquer outro exercício da língua portuguesa, quanto mais você fizer, mais prática você pega, menos dúvida você tem. Exercícios de bancas. Na maioria das vezes, eles dão as orações, grifam os termos e a transformam depois, né, usando o pronome. Aí, então, indique qual das orações abaixo estão com a transformação correta. Então, eu comprei uma caneta, eu comprei lá. Peraí, o eu atrai, então tem que ser eu a comprei, errada. Né? Eu visitei a menina, eu visitei na... Esquece, eu a visitei. Né? Eu mandei o recado, mandei-lhe. Pode parar. Então, eles grifa o termo que vai exercer a função de objeto e vai ser substituído por um pronome oblíquo e aí ele põe a frase lá do outro lado e você vai analisar. Então, você sabendo a regra, você não erra a colocação. A maioria dos exercícios que eu vejo de concurso é isso. Ele grifa e transforma. E aí você tem que identificar se... Não, aqui teria que ser uma próclise. Ele usou ênclise. Não, aqui deveria ser mesóclise. Ele usou ênclise. Então, cuidado. Né? A dica é essa. Os exercícios, a maioria com os quais eu trabalho, é nesse nível. Tá bom? Boa sorte. Se prepare. Estude bastante, que mesmo assim ainda é pouco, dependendo do nível do concurso que você vai fazer. Tá bom? Um grande abraço.